Bom dia! Hoje iremos apresentar o seminário de Epidemiologia Nutricional com o tema Injeção de ferro com risco de câncer de mama entre mulheres chinesas, um estudo de caso controle. Nosso grupo é composto pela Ana Carolina Leite, Betânia Santos, Diana Lawanda, Gabriela Figueiredo, Maria Luísa, Mariana Lucena e por mim, Karine Rodrigues. Vamos começar com a introdução e, para isso, uma breve contextualização acerca do câncer de mama, que é o câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo e possui uma forte incidência e mortalidade variando entre países e regiões. Alguns fatores, bem como ambientais e especialmente a dieta, podem desempenhar papéis importantes no crescimento textual e na progressão tumoral. O ferro que é obtido das dietas é necessário para o crescimento corporal e metabolismo e tem fortes propriedades pró-oxidantes. Então, tem um papel fundamental no estresse oxidativo, induzindo danos ao DNA e peroxidação lipídica. Além do mais, devido à interação entre ferro e estrogênio no estresse oxidativo e outras vias, tem sido sugerida uma relação entre ferro e o desenvolvimento de câncer de mama. Por isso, o ferro foi colocado como hipótese para o risco de desenvolver câncer de mama. Então, o objetivo do nosso trabalho é avaliar as associações entre ferro total na dieta, diferentes formas e fontes de ingestão, bem como o risco de câncer de mama em mulheres do sul da China. Agora entrando na parte dos métodos desse estudo, ele foi um estudo do tipo caso-controle, que foi realizado em 3 grandes hospitais no sul da China, e a amostra tinha um tamanho de, no grupo caso, 1.591 mulheres com câncer de mama, e no grupo controle, 1.622 mulheres que foram pareadas por idade. E isso totalizou uma amostra de 3.213 pessoas no total. Os participantes desse estudo foram pacientes internadas em 3 grandes hospitais universitários e gerais dessa área de estudo, e os critérios de inclusão foram as características de ser mulher com idade entre 25 e 70 anos, que fossem nativas dessa área de estudo ou que tenham vivido nessa área por pelo menos 5 anos, que tivessem o câncer de mama incidente primário e confirmado histologicamente, diagnosticado há não mais de 3 meses antes da entrevista, e foram excluídos os pacientes que não pudessem entender ou falar mandarim ou que tivessem algum histórico de câncer anterior a esse. As variáveis que foram observadas nesse estudo foram idade, idade da menarca, nível de escolaridade, renda, atividade ocupacional, parente de primeiro grau com câncer, história de doença benigna de mama, tabagismo regular, tabagismo passivo, consumo regular de álcool ou já ter usado algum anticoncepcional oral e o IMC. E as medidas de associação utilizadas foram o odds ratio, o intervalo de confiança de 95% e o spline cúbico restrito. Essas foram as medidas que foram utilizadas pelos pesquisadores para fazer a associação dos dados que foram obtidos através desse estudo. Então, por exemplo, utilizaram o intervalo de confiança para saber se realmente esse estudo seria válido, se ele teria significância, Então, esses dados são muito importantes para fazer as medidas de associação. Para a avaliação da exposição alimentar, os participantes relataram seu consumo dietético habitual no último ano por meio de um questionário de frequência alimentar. O consumo diário de cada item do questionário foi coletado e o tamanho da porção foi quantificado com o auxílio de fotografias de alimentos comumente consumidos. A energia e os nutrientes nos alimentos foram calculados usando a tabela de composição de alimentos chineses, de 2002. Achamos válido ressaltar que, nesse estudo, o ferro obtido através de suplementos alimentares não foi contabilizado e apenas o ferro da dieta foi considerado. Quanto aos resultados do estudo, as características de base e os fatores dietéticos estão comparados aqui em 2 tabelas. Então, conforme mostra a tabela 1, o grupo de casos ele tinha uma idade mais jovem na menarca, maior IMC, menor escolaridade, tinham também menor renda, mais atividades ocupacionais, eles eram mais propensos a beber e fumar, ser exposto ao fumo passivo,
ter um parente de primeiro grau com câncer, sofrer de doença benigna da mama e maior uso de anticoncepcional oral. Agora, na tabela 2, aqui que compara os fatores dietéticos entre os dois grupos, os grupos de casos, eles tiveram uma menor ingestão de ferro total, de ferro não M, ferro das plantas e ferro de carne branca. Só que, por outro lado, esse mesmo grupo casos, ele apresentou um consumo significativamente maior de carne vermelha em relação ao grupo controle. Então, em suma, os principais resultados deste artigo de pesquisa mostram que uma maior ingestão de ferro total na dieta foi associada a um menor risco de câncer de mama, com odds ratio de 0,54. No entanto, essa associação inversa se tornou nula depois de um ajuste para fatores dietéticos no modelo 3, com um odds ratio ajustado de 1,06. A ingestão de ferro M e de ferro não M não foram significativamente associadas ao risco de câncer de mama em análises de quartil. E é importante lembrar também que um dos principais resultados desse estudo foram que a ingestão de ferro de carne e de ferro de carne vermelha não foram significativamente relacionadas ao risco de câncer de mama, enquanto ferro de plantas e ferro de carne branca foram inversamente associadas ao risco de câncer de mama. Nessa tabela, a gente observa que as análises estratificadas por status de menopausa foram 2.034 na pré-menopausa e 1.179 na pós-menopausa, mostraram que as relações inversas entre ferro não M, ferro de plantas e ferro da ingestão de carne branca e risco de câncer de mama foram restritos a mulheres na pré-menopausa. No entanto, não houve interações estatisticamente significativas. O valor P para interação foi maior que 0,05. É possível compreender também, a partir da análise dessa tabela, que nenhuma associação significativa foi encontrada entre ferro total da dieta, ferro M, ferro da carne e ferro da ingestão de carne vermelha e risco de câncer de mama em mulheres na pré e na pós-menopausa. Nessa outra tabela, que fala sobre hormônios, a gente compreende que entre 1.332, ou seja, 83,7% dos casos com informações sobre o status do receptor hormonal, os casos com receptor de estrogênio mais, receptor de estrogênio menos, receptor de progesterona mais e receptor de progesterona menos receberam 1.049, ou seja, 78,8%, 282, 21,2%, 1.061, 79,7%, e 269, 20,2%, respectivamente. Então, conforme a tabela mostra, não houve evidência de heterogeneidade. O valor P para heterogeneidade foi maior que 0,05. Na discussão, o artigo ele aponta algumas possíveis explicações biológicas que podem esclarecer essa associação não linear da ingestão de ferro total na dieta e o risco de câncer de mama. Primeiro, o ferro ele é um micronutriente necessário no corpo humano e ele é um componente de várias substâncias metabólicas como a hemoglobina, os citocromos e as enzimas teciduais. Uma quantidade adequada de ferro ela desempenha um papel essencial no transporte de oxigênio e dióxido de carbono, na produção de energia e no funcionamento do sistema imunológico. Então, um consumo adequado de ferro na dieta, ele ajuda o metabolismo corporal e o desenvolvimento do crescimento. Mas o foco do estudo, ele foi dado porque o ferro ele pode causar algum estresse oxidativo devido ao seu potencial redox através da produção de radicais livres e do peróxido. Ele catalisa algumas reações e o excesso de ferro ele pode ser prejudicial ao DNA, às proteínas e os lipídios. Até agora, os dados epidemiológicos eles relataram uma relação nula entre a ingestão do ferro M e o risco do câncer de mama. Só um estudo de um Instituto Nacional de Saúde americana que apresentou uma meta-análise recente
que relatou essa associação positiva entre a ingestão do micronutriente e o risco da doença. Por outro lado, um estudo de caso controle de base populacional no Canadá, ele não encontrou uma relação dose-resposta não linear entre a ingestão desse ferro e o risco do câncer de mama. Nesse estudo foi exposto que a ingestão do ferro de plantas e o ferro de carne branca foi inversamente associado ao risco de câncer de mama. Em uma análise feita, foi apresentada associações significativas não lineares entre o ferro total na dieta, ferro não M e o risco do câncer de mama. E também associações reversas entre ferro M, ferro de carne e o ferro de carne vermelha e risco de câncer de mama. A ingestão de ferro na dieta, ela não demonstrou resultados consistentes quando foram associadas ao risco do câncer de mama. Então, foi feita uma análise de 3 estudos prospectivos e 10 de caso controle, mas só 2 estudos de caso controle que alegaram alguma associação dessa ingestão de ferro com o risco da doença. E quando demonstrada a maior ingestão de ferro de carne e um ferro de carne vermelha, foi associado consideravelmente ao risco do câncer de mama. Isso provavelmente é devido ao ferro M. A carne vermelha ela apresenta micronutrientes, aminoácidos essenciais, mas também é encontrado mediadores carcinógenos, como N-compostos nitroso, aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que eles também contribuem para essas associações. Agora, eu vou citar algumas limitações observadas no estudo. Primeiramente, tanto o viés de seleção como o viés de memória são difíceis de serem descartados em estudos de caso controle baseado em hospitais. No entanto, os casos foram recrutados consecutivamente em 3 grandes hospitais, e a alta taxa de participação, contando com 90% de participação para casos e 90,8% para controles, ajudou a reduzir o viés de seleção nos resultados do estudo. Em segundo lugar, o ferro de suplementos dietéticos não foi calculado como parte da exposição, mas a análise de sensibilidade, excluindo usuários de suplementos nutricionais, não alterou substancialmente os resultados. Em terceiro lugar, ainda pode existir alguma confusão residual potencial. Em quarto lugar, devido a comparações múltiplas, podem existir resultados aleatórios que devem ser observados com precaução. E por último, erros de medição e erros de classificação eram inevitáveis devido ao uso de questionário de frequência alimentar como avaliação da exposição alimentar. E para finalizar, as nossas considerações finais. Contrariamente à hipótese inicial, que sugeriu uma possível associação entre o consumo do ferro e o risco de câncer de mama, nesse estudo, os resultados mostraram que o ferro total da dieta, o ferro M, o ferro não M, o ferro da carne e o ferro da ingestão de carne vermelha foram não linearmente associados ao câncer de mama. Obrigada!